Olá, alunos da Vilmor Nelas. Aqui mais uma vez é o professor Edecil com mais uma aula de matemática. Hoje vamos relembrar alguns conceitos que são muito importantes para que nós possamos avançar para os próximos conceitos, ok? Vamos relembrar o conceito de números quadrados perfeitos. Então, o que é um número quadrado perfeito? Um número recebe o nome de quadrado perfeito se ele é o quadrado de um número natural. Vamos ver aqui alguns exemplos. 49 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é o quadrado de 7. 100 é um quadrado perfeito, porque ele é o quadrado de 10. Tá? Mas, veja bem, o 28 ele não é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque não existe nenhum número natural que, quando elevado ao quadrado, resulte no 28. Tá? Nós temos aqui alguns exemplos, onde nós vemos aqui alguns números naturais, e aqui nós temos o n quadrado. Então, o n representa um número natural qualquer, o n ao quadrado representa esse valor elevado ao quadrado. E aqui, nessa tabela, nós conseguimos verificar alguns exemplos de números que são quadrados perfeitos. Aqui nós vemos 1 é um quadrado perfeito, né? Porque 1 elevado ao quadrado é igual a 1 mesmo. 4 é um quadrado perfeito, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 9 é um quadrado perfeito, porque 3 elevado ao quadrado dá 9, não é? E assim por diante, vocês podem verificar os exemplos aqui. Para nos ajudar a verificar se um número é um quadrado perfeito ou não, nós podemos usar a fatoração, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui eu tenho fatorado o número 256. Repare bem, aqui já está o resultado da fatoração. O que nós verificamos? Nós verificamos que 256 é igual a 2 elevado à oitava. E, para simplificar, nós podemos escrever que 2 elevado à oitava é igual a 2 elevado à quarta elevado ao quadrado. Isso resulta em 16 ao quadrado. Então, nós verificamos o quê? Que 256 é um quadrado perfeito, ok? E para simplificar isso, bastaria você verificar o seguinte, que o expoente, não é, da potência que foi gerada é um expoente par. Então, já bastaria aqui para verificar que nós estamos diante de um quadrado perfeito. Tá? Agora, nós temos outro exemplo aqui, que é o 320. A fatoração desse número gerou essa sequência aqui, que nós podemos escrever desta forma. Repare que nós temos que 320 é igual a 2 elevado à sexta vezes 5. Repare que o 2 elevado à sexta tem um expoente par, mas repare que o outro fator aqui, que é o 5, tem expoente ímpar. Dessa forma, nós verificamos aqui que o 320 não é um quadrado perfeito, ok? Nós vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Para nós verificarmos se um número é quadrado perfeito ou não. Vamos aqui ver outros exemplos. Vamos lá, para o número 36. Nós vamos fatorar o número 36 e repare que nós encontramos estes fatores, que simplificando pode ser escrito da seguinte forma. Então, 36 pode ser escrito como a multiplicação desses números, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E nós podemos verificar que podemos aqui escrever como produto de duas potências. Repare que os expoentes dos dois fatores são pares. Então, dessa forma, nós podemos afirmar que 36 é um quadrado perfeito. De forma semelhante, podemos fazer com 81. Se fatorarmos 81, nós vamos encontrar esta sequência de números, né, estes fatores multiplicados, que podemos escrever como 3 elevado à quarta. Repare que o expoente é par,
logo 81 é um quadrado perfeito. Agora, o 14, vamos verificar se o 14 é um quadrado perfeito. Fatoramos e encontramos o quê? Verificamos que o 14 é igual a 2 vezes 7. Tanto o expoente do 2 quanto o expoente do 7 são ímpares, não é? Dessa forma, nós podemos afirmar que o 14 não é um quadrado perfeito, tá? Então, se o número tiver aqui, for uma única potência dessa forma, você verifica se o expoente é par. Se o expoente é par, ele é um quadrado perfeito, né? Agora, quando ele é composto por mais por fatores aqui diferentes, por potências que têm bases diferentes, né, multiplicadas, você vai verificar. Se ambos os expoentes forem pares, o número será quadrado perfeito, tá? Agora aqui, se você tiver pelo menos um dos expoentes com um número ímpar, ou seja, se você tiver, por exemplo, 14, ele tem os dois com expoente ímpar, né? Mas bastava ter apenas um fator com expoente ímpar para que você possa afirmar que não é um quadrado perfeito. Vamos aqui relembrar o conceito agora de raiz quadrada exata de um número racional não negativo, não é? Exemplos básicos, né? Raiz quadrada de 25, né? Que é 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25, né? A raiz quadrada de 16/81, né? Vai ser 4 nonos, porque nós sabemos que 4 nonos elevado ao quadrado vai dar 16/81, né? E temos um último exemplo aqui, com um número decimal, que é o 0,49, que a raiz quadrada vai ser, né? Nós temos que a raiz quadrada de 0,49 é 0,7. Porque se nós elevarmos o 0,7 ao quadrado, o resultado vai ser 0,49. Então, são exemplos bem simples que nós estamos recordando. E quando nós falamos de raiz quadrada, também nós devemos associar esse conceito aí ao de quadrados perfeitos, né? Ajuda muito, ok? Saber associar tanto a ideia dos quadrados, aí calculando, para nos ajudar a calcular as raízes quadradas. Aqui nós vamos ver algumas formas diferentes, tá? Para calcularmos raiz quadrada. Então vamos ver aqui, ó, usando a fatoração, como que nós podemos fazer. Repare que eu tenho aqui o número 576, ok? Nós vamos calcular a raiz quadrada desse número de duas formas diferentes. Você verifica qual você preferir, tá? Ou, dependendo do caso do exercício, você vai ter que usar aquela forma que o exercício pede. Então vamos lá. Quando nós temos números grandes, facilita muito se nós calcularmos, né? Se nós efetuarmos a fatoração do número. Estamos aqui, então temos o número 576. Nós fatoramos o número. E repare bem o que nós obtemos. Nós vamos agrupando aqui, conseguimos, no caso desse número, agrupar aí os fatores com potências de 2, onde aparecem de 2 em 2, né? Então, nós podemos escrever da seguinte forma, que a raiz quadrada de 576 é escrito dessa forma, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Repare que aqui nós temos que calcular a raiz quadrada. Vai bastar eu fazer o quê? Vai bastar eu apenas aqui ir extraindo as bases, porque a raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser 2. Então, aqui eu teria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Por que eu pude fazer isso? Porque todos os expoentes, nesse caso específico aqui, nesses casos específicos, todos os expoentes são iguais a 2. Por isso, eu pude calcular a raiz quadrada de forma prática. Agora, basta multiplicar todos os fatores e você encontra o número 24. Essa é a raiz de 576.
Temos aqui agora uma outra forma, tá? Essa forma aqui pode dar um pouco mais de trabalho, né? Mas vamos lá. Você vai reparar o seguinte, que o 256 ele está localizado entre dois números que são quadrados perfeitos, que são 400 e o 900. Então, o que você vai verificar? Nós verificamos que o 400 é igual a 20 ao quadrado e o 900 é igual a 30 ao quadrado. Isso só nos leva a raciocinar o seguinte, que a raiz quadrada de 576 estará entre os números 20, né, e 30. O que nós vamos fazer agora? Vamos verificar por tentativas. Então, a partir do 21, nós vamos elevando ao quadrado e vamos verificar se algum desses casos, né? No caso, nós vamos aí verificar se em algum desses casos eu obtenho aí, quando eu elevo esses números ao quadrado, se eu obtenho o 576. Então, vamos lá. 21 ao quadrado resulta em 441, 22 ao quadrado resulta em 484. E nós vamos multiplicando até que por fim nós encontramos o número 24 elevado ao quadrado, que dá 256. Ok? Então, essa é uma outra forma de encontrar a raiz quadrada. Mas verifique bem, nestas formas aqui, nós conseguimos encontrar a raiz quadrada exata. Ok? Então, aqui nós encontramos a raiz quadrada exata. Em um próximo vídeo, nós vamos falar sobre as raízes quadradas aproximadas. Porém, é fundamental você compreender bem esses conceitos, tanto dos números quadrados perfeitos, né, quanto da raiz quadrada exata. São esses conceitos que vão nos ajudar a compreender, né, e calcular raízes quadradas aproximadas. Por quê? Porque há números que nós sabemos que não são quadrados perfeitos. Então, eles não terão raízes quadradas exatas, não é? E com esses números nós podemos, no máximo, encontrar raízes quadradas aproximadas. Isso nós veremos no próximo vídeo. Um grande abraço e sempre que necessitarem, basta postar suas dúvidas no nosso grupo de WhatsApp.